Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Patrícia e eu gravei um vídeo anterior que tá aqui no meu canal sobre uma doença rara que se chama disfonia espasmódica. Disfonia espasmódica são contrações involuntárias das cordas vocais. É uma doença rara, ela não tem cura, mas existe, né, um tratamento que você pode fazer, que a voz volta, praticamente normal. No vídeo anterior eu estava falando com muita dificuldade por causa da doença e que eu estava sem o tratamento. E eu fiz o tratamento na quinta-feira passada, então hoje é segunda, então quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, fazem 5 dias que eu fiz o tratamento, né, com o Botox, que é aplicado direto na corda vocal, né, por aqui. E então ele causa um relaxamento das cordas vocais, onde a voz volta ao normal. Ela ainda não tá muito boa, ela tá meio fraca, mas com o passar dos dias, ela vai pegando mais efeito e a voz fica praticamente normal. A grande desvantagem da aplicação no Botox é que o Botox dura pouco tempo, né? 2, 3, 4 meses, dependendo da pessoa e da quantidade que é aplicado. E aí você tem que estar sempre fazendo as aplicações se você quiser se você quiser falar normal, né? Se quiser ter uma vida normal, você tem que estar sempre fazendo a aplicação. As pessoas que têm essa doença têm uma vida muito complicada, porque ela não deixa de ser uma deficiência. As pessoas que têm esse problema, elas têm, né, dificuldade de interação, elas têm dificuldade de ter uma vida social, elas têm dificuldade para trabalhar, porque certos tipos de trabalho você precisa estar sempre em comunicação com as pessoas. E a disfonia espasmódica, ela tira isso da pessoa. Ela não consegue ter uma vida normal. Ela não consegue ter essa comunicação com as pessoas que a gente precisa ter no dia a dia. Então é muito complicado para quem tem essa doença. E o isolamento social é a parte mais difícil que tem para quem tem essa doença. Então eu vim aqui para falar um pouco sobre essa doença. Eu sei que é uma doença rara, poucas pessoas conhecem, é pouco divulgado, não existe muitos médicos que tratem a disfonia espasmódica. E os doentes que têm essa doença passam muita dificuldade para encontrar um diagnóstico, para encontrar um médico que dê um diagnóstico correto, porque são poucos os médicos que conhecem essa doença. Então é muito difícil para essas pessoas ter uma vida, ter uma qualidade de vida melhor, porque ela sofre muito. Inclusive as pessoas que têm essa doença, elas têm muita vergonha de falar em público, pelo fato da voz sair com esse som estrangulado, esse som, essa dificuldade, e muitas vezes chama a atenção das pessoas que estão ao seu redor. Quando você abre a boca para fazer qualquer pergunta no público, né? Acaba chamando a atenção dessas pessoas, e essas pessoas voltam a olhar para você. E você se sente muito impotente, você se sente envergonhado de estar com aquela voz feia, né? Que a voz sai mesmo feia, sai com aquela dificuldade, aquele estrangulamento. Então é realmente frustrante. E estamos aí na luta, busca da cura dessa doença.
Eu sei que existe uma cirurgia, só que a cirurgia também não é 100% garantia de que você vai ficar boa dessa doença, e a cirurgia também é muito cara, né? Para fazer, só faz no privado. Então, é uma cirurgia muito cara e que as pessoas não têm acesso a essa cirurgia. E quem consegue fazer as aplicações de Botox consegue levar uma vida, entre aspas, normal. Mas, mesmo assim, é muito difícil, sabe? Então, eu tô aqui para falar um pouco sobre essa doença e para falar também às pessoas que têm essa doença que não percam a esperança. Porque existe o tratamento com o Botox, que ele ajuda você a ter uma qualidade de vida. Ele te ajuda a sair um pouco do anonimato, a não precisar de ajuda das pessoas. Ele te ajuda a ter um pouco mais de independência. Então, corra atrás de informação. Aqui mesmo no YouTube, eu achei muitas informações no YouTube, até mesmo no Google, pesquisando, usar muita informação sobre essa doença e que pode ajudar muito essas pessoas que estão em busca do diagnóstico, né? E de um tratamento, né, eficaz que possa de alguma forma vir aliviar um pouco os sintomas dessa doença. E qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiser me perguntar, eu por enquanto tô com a voz bem boa e eu vou continuar gravando vídeos aqui informando sobre disfonia espasmódica. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, eu vou responder para vocês. Então, o que eu tava falando, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, se alguém tá sentindo uns sintomas diferentes com a sua voz, que já dura um tempo e que ela não sabe o que é, que ainda não passou essa dificuldade, que ainda não sarou, que ela já tomou medicamentos e que ela não melhorou da voz, procura um médico, né, para ver o que tá acontecendo com a sua voz, porque pode ser que seja disfonia espasmódica. Eu demorei muito tempo para descobrir o que eu tinha. Passei por alguns médicos e nenhum sabia dizer o que eu tinha. Então, eu pesquisando bastante, eu cheguei à conclusão da doença que eu tinha primeiro antes de ir no médico. Porque o primeiro médico que eu fui, ele não soube dizer o que eu tinha. Ele falou que eu tinha qualquer coisa ali tipo uma dor de garganta, uma inflamação, e ele disse que ia passar com os dias, pediu para mim procurar uma fonoaudióloga e eu não procurei, né, porque até então eu tava pesquisando na internet, no Google, e na época falava-se muito pouco sobre isso, tinha muito poucas matérias falando sobre esse assunto, sobre essa doença. Então, mas eu pesquisando a fundo assim, eu achei a doença, eu deduzi que era aquilo. Aí quando eu procurei um fonoaudiólogo, eu já fui nele sabendo que eu tinha, né? Eu até comentei com ela sobre isso e ela falou assim para mim que ela não conhecia essa doença, ela nunca tinha ouvido falar sobre isso e que possivelmente podia ser um outro problema que eu fazendo fonoterapia eu ia melhorar. Só que eu na minha cabeça eu tinha aquilo de que não era aquilo que a médica estava falando. E foi aí que eu procurei um outro otorrino, já sabendo que ele tratava essa doença, que ele já fazia aplicação do Botox, porque eu já sabia sobre o Botox. Procurei esse médico e foi aí que eu falei para ele que eu achava que eu tinha tal coisa. E ele me examinou e falou, realmente você tem disfonia espasmódica. E foi aí que então eu comecei a fazer o tratamento com o Botox, né, nessa época. Mas isso foram mais ou menos uns 5 anos sem tratamento e com a voz daquele jeito, cada vez piorando mais. Mas é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, comentem aqui, perguntem, chamem por mim, que
que eu respondo para vocês, né? Tiro as dúvidas. E a partir de hoje, aqui no canal, enquanto eu tiver com a voz boa, eu vou estar sempre falando sobre esse assunto, né? Sobre essa doença, divulgando bem ela, porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda não conhecem, que nunca ouviu falar sobre essa doença, né? Não sabem sobre os tratamentos, não sabem que médico procurar. E dependendo da região que a pessoa esteja ou do estado, eu conheço médicos praticamente já no Brasil inteiro, em várias capitais. E dependendo aonde você esteja, se você quiser falar comigo e perguntar, eu posso indicar os médicos que tratam naquela região, né? Pelo fato de já há muitos anos eu pesquisar sobre isso, tanto da cirurgia, também sei médicos que fazem, também sei valores de cirurgia, né? Porque eu tô nessa pesquisa de médico para cirurgia que eu estou pensando em futuramente fazer a cirurgia, né, para tentar ver se eu consigo ficar de vez com a voz boa, porque o Botox não consegue te dar uma eficácia 100% do tratamento, né? Por exemplo, eu desde fevereiro eu tava com a voz ruim, porque a aplicação que fez em fevereiro durou apenas um mês. E aí eu fiz a outra aplicação em maio, não pegou, entendeu? Então eu tive que esperar até agora o mês de setembro para poder fazer uma outra cirurgia. E graças a Deus, dessa vez funcionou, né? Só não sei até quando que vai durar. Espero que dure bastante tempo. Mas eu tô muito feliz de estar com a voz melhor, de poder estar me comunicando, de já não precisar de ajuda das pessoas, né, para me ajudar. E porque a minha filha estava sempre comigo, né? Era a minha boca nos lugares que eu ia, né? Então não é fácil, gente, mas com fé em Deus tudo vai dar certo. E vamos conversando por aqui. Qualquer dúvida que você tiver, pode me perguntar que eu vou responder com todo o carinho, com todo o amor do meu coração, porque eu sei que essa doença não é fácil, tá bem? Tchau.